Glória, glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Estamos aqui domingão. Glória a Deus. Mais um dia do nosso desafio, 142 dias. A Bíblia toda em 142 dias. Hoje nós continuamos Joel, vamos lá para Reis, depois vamos para Jonas e Amós. Aí lendo na ordem cronológica. Domingo um pouquinho mais tarde, 7h42 da manhã. Aleluia. Jesus, eu quero te louvar por esse dia. Obrigado por mais um final de semana. Obrigado por mais um domingo. Domingo, Senhor Deus, dia em que cultuamos ao Senhor com a nossa congregação, com a nossa igreja local, cada pessoa, Senhor Deus, que o Senhor tem trago aqui, Deus tem tido esse tempo, e domingo é esse dia na maioria dos lugares, para a maioria das pessoas, e nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor Deus, por mais um final de semana, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por nos aceitar como filhos, nos receber como filhos, nos assentar à tua mesa, Senhor Deus, aonde nós somos filhos amados, comprados pelo teu sangue, lavados e remidos, perdoados. Somos filhos obedientes, filhos excelentes, filhos nobres, filhos criativos, filhos produtivos, filhos saudáveis, Senhor, saudáveis na mente, saudáveis no corpo, saudáveis na vida espiritual, filhos que nasceram de novo, que amam o Senhor sobre todas as coisas, que amam a sua palavra, Deus. Obrigado por esse lugar, Deus, que o Senhor nos permitiu estar, pois a todos quanto o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de se tornarem filhos, e esse é o nosso lugar. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado por cada desafio que o Senhor tem nos colocado aqui no nosso coração para fazermos. E tantas coisas o Senhor tem feito através de cada desafio, tantas pessoas têm sido alcançadas, transformadas pelo teu poder, através de cada leitura bíblica, através de cada desafio de oração, através, Senhor Deus, de cada desafio, Senhor Deus, que o Senhor tem nos impelido a fazer, Deus. Obrigado, porque vidas estão sendo transformadas e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Estamos juntos aí nos nossos desafios e vamos começar agora, terça-feira, o nosso desafio Walk in Prayer, né? Walk in Prayer é um desafio de movimento, oração em movimento, oração caminhando, né? A ideia inicial é caminhada. Claro que algumas pessoas aí que preferem correr ou pedalar, né? Elas podem fazer também nessas modalidades, ou até outra atividade física, desde que você consiga fazer em oração. A meta é que por 42 dias, que não precisam ser seguidos, você cumpra pelo menos 42 minutos no dia de oração em movimento. É um incentivo, é um desafio para você sair do sedentarismo aí, e começar a cuidar mais do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e da sua mente, porque isso também afeta a nossa mente, né? A gente incentiva que as pessoas façam na rua, que façam caminhada, né? Que façam isso em oração, porque além de você estar orando, abençoando sua geografia, você também está fazendo bem para a sua mente, né? A caminhada ao ar livre, ela beneficia também as nossas emoções, a nossa mente, além de beneficiar o nosso corpo. Claro que em casos em que pessoas queiram fazer em locais fechados, como na academia, por exemplo, né, ela pode fazer, ou até dentro de casa, numa esteira, numa bicicleta ergométrica, desde que faça isso em oração. É 42 minutos de oração em movimento, né, com o intuito de realmente nos desafiar a nos mover. Nós temos testemunhos de pessoas que tiveram uma mudança significativa na sua saúde, né? Testemunho de gente, por exemplo, que tomava remédio de pressão e que depois do Walk in Prayer o médico suspendeu porque a pessoa melhorou ali fazendo caminhadas em oração, né? E outros casos também de pessoas que realmente tiveram uma mudança significativa na sua saúde a partir do momento que começaram a praticar isso que a gente vem fazendo aí.
E aí nós vamos fazer isso agora a partir de terça-feira, mais intencionalmente, durante um período de 42 dias. Na verdade serão 72 dias e você precisa cumprir 42. Quer dizer, dentro de 72 dias você ainda pode falhar 30 dias, né? Então não precisa ser todos os dias. Você fazendo aí 3 ou 4 vezes por semana, você vai conseguir cumprir a meta para vencer esse desafio. Aí, então se desafie a sair, né? Vencer a preguiça, vencer o desânimo, vencer a palavra sempre foge aqui, o sedentarismo, para poder estar conosco, se movimentando nesse tempo incrível que vai ser de muitas experiências com Deus. E logo na semana seguinte nós começamos também o propósito paternidade, que acontece paralelamente, porque são duas coisas distintas, que é um propósito sobre a paternidade de Deus, onde nós vamos estar orando, onde nós vamos estar lendo textos bíblicos, cantando canções a respeito da paternidade de Deus, imersos na paternidade de Deus e com algumas atividades, né, alguns desafios extras que acontecem ao longo dessa jornada para poder nos ajudar a realmente ter a nossa identidade de filhos mais firmada, né, nos dá essa convicção maior. E muitas pessoas estão, mesmo cristãos, nascidos de novo, servindo ao Senhor, às vezes na igreja, liderando às vezes, mas tem ainda uma mentalidade órfã, né? Ainda não foram resolvidos com a sua paternidade com Deus, e muitas vezes com a sua paternidade terrena, que influencia também o seu relacionamento com Deus. Então a gente trata tudo isso nesse propósito de 42 dias sobre a paternidade de Deus, que vai começar no dia 15, né? Então agora, terça-feira começa o Walk and Pray, e na outra terça nós começamos o propósito paternidade, ok? Vamos lá então, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no seu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem. Como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Arremetem contra lanças e não se detêm. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como o ladrão. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus. Enegrecem o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército. Muito grande é o seu exército, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor, o vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial.
Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Dele sereis fartos e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós e os lançarei em uma terra seca e deserta, e à sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá a sua podridão, e o seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Ele fez descer a chuva, a de outono e a da primavera, como outrora. Abre aspas. Uma manda essa chuva, para nós aqui em Brasília e para outras regiões do Brasil que está sofrendo com uma seca. E aqui foi depois de um arrependimento, depois que o povo se arrependeu. Aqui ele está dizendo, proclamou jejum, oração, foi que o Senhor mudou a sorte deles. Então a sorte é mudada quando a gente se prostra diante do Senhor, quando a gente se arrepende, quando a gente realmente busca a Deus. Verso 24: as eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vos recompensarei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí aqui já tem uma profecia bem para o futuro. Então, o Joel e a maioria dos profetas, eles falam para o seu tempo, mas ao mesmo tempo eles também falam para o futuro. A gente vai ver isso muito nos profetas. Então aqui, por exemplo, ele está falando a respeito de um tempo do exílio, em que eles vão ser tomados pelo Reino do Norte, eles vão ser ali devastados, e eles vão se arrepender, e depois eles vão voltar, e o Senhor vai restituir. Mas aí ele fala de um tempo futuro que a gente sabe que se cumpre lá em Pentecoste, porque lá em Pentecoste é esse texto de Joel que é citado a respeito daquele dia ali, que se cumpriu esse texto, essa palavra de Joel. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Então, aqui também há a interpretação de que essa parte do derramarei o teu espírito se cumpre em Pentecostes, porque é citada lá pelos apóstolos, e depois essa parte de mostrarei maravilhas no céu, ela já é posterior. Então a maioria acredita que a gente ainda vai viver, e muitas dessas coisas já começaram a se cumprir, essas maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça,
o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, alguns entendem que o grande e terrível dia do Senhor é o dia que já teve, da manifestação do Senhor na terra, da crucificação. Outros acreditam que é a volta de Jesus. Então existem linhas aí diferentes a respeito dessa interpretação. O que a gente sabe é que Joel está profetizando algo aqui para o futuro. Vamos ver aqui o comentário da Scofield, 2:28. Pedro não declarou que a profecia de Joel se cumpria no dia de Pentecostes. Os detalhes de Joel não se completaram naquela ocasião. Pedro citou a predição de Joel como ilustração do que estava acontecendo naquele dia e como garantia de que Deus haveria de cumprir totalmente tudo o que Joel profetizara. Aqui é mencionado o tempo de cumprimento, depois, nos últimos dias, quando Israel voltar ao Senhor. Então a interpretação da Scofield aqui, por exemplo, é que na verdade isso vai se cumprir totalmente quando Israel se voltar. Porque nós sabemos que é o tempo dos gentios, o tempo que o Senhor reservou para os gentios, e o coração de Israel ainda está endurecido para com Yeshua, para com Jesus, e aí haverá o tempo em que Israel também reconhecerá Jesus, e então essa profecia seria para esse tempo, o cumprimento do desejo de Moisés, porque Moisés desejou que todos estivessem no Espírito, quando aqueles homens estavam profetizando e foram reclamar para Moisés, Moisés disse: quem dera todos tivessem o Espírito, quem dera o Senhor colocasse do seu Espírito em todos, e todos profetizassem. Isso se cumpre a partir de Pentecostes, quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, e isso vai aumentando, Isso vai aumentando. Nós sabemos que ainda não foi derramado sobre toda a carne, por isso que a gente olha para o lado e a gente vê que não foi derramado sobre toda a carne. Começou a ser derramado, mas isso está aumentando, à medida que se aproxima o desfecho de tudo isso. Joel capítulo 3. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas colocaste nos vossos templos. Vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os levar para longe da terra onde nasceram. Vede, eu os tirarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vingança deles sobre a vossa cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações. Santificai uma guerra, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Despertem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a colheita. Vinde, descei, porque o tanque de prensar uvas está cheio. Os vasos deles transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. O Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião. O meu santo monte Jerusalém será santa. Estranhos nunca mais passarão por ela.
Naquele dia, os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. E aí Joel termina então com essa profecia, que é uma profecia para o futuro, né? Um futuro que se refere a um tempo que ainda há de vir, onde Jerusalém será para sempre habitada pelos filhos ali, né? Então essa é uma profecia para a nova Jerusalém, novos céus, nova terra. A gente vê aqui a respeito disso, né? Um tempo futuro de uma paz sem fim que é prometida por outros profetas também, de um tempo que ainda virá, onde a nova Jerusalém se estabelecerá em novos céus e nova terra, um novo tempo onde o Senhor reinará para sempre. Então Joel completa com essa profecia, como muitos dos profetas que a gente vai ver. Como eu disse, eles profetizam para o seu tempo, mas ao mesmo tempo eles têm algumas profecias para o futuro também. Algumas que se cumprem em Jesus e outras que vão se cumprir só lá na frente mesmo, ainda vão se cumprir. 2 Reis, capítulo 14. Aí, como a gente está lendo na ordem cronológica, a gente volta para 2 Reis, aqui depois de completar o profeta Joel, né, os 3 capítulos dele. A gente vem aqui para 2 Reis 14 e depois a gente vai para Jonas e Amós, né? Isso na ordem cronológica. 2 Reis, então, capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Joadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai. Os altares, porém, não foram derrubados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Logo que o reino foi confirmado em suas mãos, matou seus servos que tinha matado o rei, seu pai. Os filhos dos assassinos, porém, não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Foi ele que derrotou a 10.000 edomitas no Vale do Sal e capturou Sela na guerra, e chamou o seu nome Joquteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, enfrentemo-nos. Jeoás, rei de Israel, porém mandou dizer a Amazias, rei de Judá: um espinheiro do Líbano enviou uma mensagem a um cedro do Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Então um animal selvagem do Líbano veio e pisou o espinheiro. Na verdade, derrotaste os edomitas e o teu coração se envaideceu. Gloria-te disso, mas fica em tua casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Amazias, contudo, não o quis ouvir, de modo que Jeoás, rei de Israel, atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, capturou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás e filho de Acasias, em Bet-Semes. Jeoás foi a Jerusalém e quebrou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Ele se apoderou de todo o ouro e prata e de todos os vasos que se achavam no templo do Senhor e de tesouros no palácio do rei, como também dos reféns, e voltou para Samaria. Ora, quanto ao restante dos atos de Jeoás, ao que fez,
ao seu poder e como guerreou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui a gente vê uma guerra entre Israel e Judá, lembrando que aqui o reino estava dividido nesse período. Então existia o reino de Judá e o reino de Israel. Eram dois reinos que eles tiveram momentos em que tiveram paz entre eles, como por exemplo na época de Josafá e Acabe, e aqui nós já temos um momento em que eles estiveram em guerra. Judá quis guerrear contra Israel, foi derrotado por Israel, ali o reino dividido, que estava acontecendo aqui. E aqui começa a reinar então um outro Jeroboão, que não é aquele lá antigo, mas que também tinha esse nome de Jeroboão. Viveu Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao restante dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, porém enviaram atrás dele homens até Laquis e ali o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou Azarias, que era de 16 anos, e o constituíram rei em lugar de Amazias, seu pai. Foi ele quem construiu Elate e a devolveu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Foi ele que reestabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. Viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, tanto para o escravo tanto para o escravo quanto para o livre. Não havia ninguém que ajudasse Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém o livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto ao restante dos atos, verso 28, repetindo, quanto ao restante dos atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como guerreou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui outro Zacarias também que foi rei sobre Israel, e que não tem nada a ver também com o profeta Zacarias, que tem um livro aqui na Bíblia, né? Então, são nomes aí que se repetem, né? Que eram comuns, nomes que eram comuns ali dentro daquele contexto. Aí agora nós voltamos lá para os profetas, né? Que eu vou registrar aqui, onde a gente parou aqui. E nós vamos para o profeta Jonas agora, né? Então, o livro de Jonas é um livro emblemático, né? É um livro que tem aí, inclusive, um caráter profético. Eu vou falar sobre isso aqui. Nós estamos encontrando tesouros nessa leitura. E eu vou falar sobre esses tesouros que a gente encontra no livro de Jonas aqui, né? Mas Jonas foi um profeta de Israel que viveu no tempo de Jeroboão II, esse que a gente acabou de ler em 2 Reis 14. Né? Então aqui o comentário da Scofield fala isso. Então, por isso que a gente lê Jonas agora. Ele era contemporâneo daquele rei Jeroboão que a gente acabou de ler, chamado de Jeroboão II, que está ali em 2 Reis 14. Então Jonas, ele era contemporâneo, porém ele não foi um profeta para Israel, ele não profetizou para Israel. Ele foi chamado para profetizar ali para Nínive, né?
Então a gente vai ver isso aqui e a gente vai ver o caráter profético também que temos aqui nisso aqui. Porque Jonas significa pomba e ele ocupa um lugar singular como o primeiro missionário para terras estrangeiras. Olha um tesouro aqui, o primeiro missionário, Jonas. O caráter histórico da preservação de Jonas no grande peixe, assim como sua pregação aos habitantes de Nínive, foi atestado por Cristo. Jesus cita isso aqui e compara a experiência do profeta ao seu próprio sepultamento e ressurreição. Então, nós temos aqui uma obra-prima de narrativa condensada. Esse livro tem recebido ênfase exagerada quanto ao milagre do grande peixe. Contudo, nem a anulação nem a racionalização resolvem as dificuldades do milagre, que permanece como um objeto de fé, não de explicação. O livro de Jonas está cheio de sobrenatural. Além do grande peixe, temos a aboboreira, temos um bicho, o vento oriental e o maior de todos os milagres, que é o arrependimento de toda uma cidade que foi Nínive. O caráter de Jonas e o modo como Deus o tratou prefiguram a história posterior da nação de Israel, atestado da sua terra, um problema para os gentios, mais um testemunho para eles, afastados de sua terra, um problema para os gentios, mais um testemunho para eles, levados cativos, mas preservados milagrosamente na grande angústia futura. Clamam ao Senhor como Salvador, encontram libertação e se tornam missionários aos gentios. Mas o mais importante é que Jonas é um tipo de Cristo, como o enviado, ressuscitado dos mortos e levando a salvação aos gentios. Então, por isso que eu falei que tem um caráter profético muito importante esse livro, porque aqui trata-se da salvação de um povo que não era um povo de Israel, de um povo que não era povo, de um povo que não era descendência de Abraão, não eram os filhos de Deus. Então aqui nós temos o povo de Nínive, que é o povo gentil que nos representa. Nós que não somos descendentes de Abraão na carne, no corpo, que não fomos ali nascidos da descendência de Abraão e que éramos gentios, éramos afastados, não estávamos incluídos, inseridos na promessa. Somos a oliveira brava, como o apóstolo Paulo fala, que é enxertada na oliveira, e participa então da sua seiva. Então nós éramos esses, que não éramos povo. Oséias também vai falar isso, que Deus amou aqueles que não eram amados e fez povo aqueles que não eram povo. E Paulo cita depois Oséias falando sobre isso. Então Jonas fala sobre isso, porque Nínive nos representa e traz salvação para nós. Mas eu quero destacar também um ponto aqui em Jonas. Mas vamos ler e depois eu vou comentar isso. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nela, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então tremeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia em um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui uma referência, um momento profético, uma tipologia do Cristo 3 dias ali morto até ressuscitar, e depois Jesus cita que esse seria o sinal de Jonas. Nenhum sinal lhe será dado a não ser aquele do profeta Jonas, ou seja, por 3 dias vai ficar ali morto para poder ressuscitar no caso de Jesus. Capítulo 2, Jonas capítulo 2. Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graças, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Forte isso aqui, dentro da oração de Jonas. E o Senhor falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. E aí disse que tem uma piada aí, um meme que o pessoal fez de Jonas, diz que o aluno está lá na escola e aí a professora fala: é impossível que um peixe pudesse engolir um homem, E aí o menino fala: professora, Jonas foi engolido pelo peixe. E a professora: não tem como, é impossível. Jonas foi engolido pelo peixe. Mas não tem como, sempre. Jonas foi engolido pelo peixe. Vamos fazer o seguinte, professora: quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas, se ele realmente foi engolido pelo peixe. E aí a professora disse para ele assim: mas e se Jonas tiver ido para o inferno? Aí o menino vira para a professora e fala assim: aí a senhora pergunta. É só uma piada, tá, gente? Que eu lembrei aqui. E tem outra história também que diz que o cara falou, o professor falou: é impossível que Jonas tenha sido, que um homem fosse engolido por um grande peixe. E aí a pessoa fala assim: pois se a Bíblia dissesse que Jonas tivesse engolido o grande peixe, eu acreditaria, quanto mais que o grande peixe engoliu a Jonas, Então, eu acredito, independente do que seja, pode ter sido aqui não diz que foi uma baleia, muito se colocou como sendo uma baleia, pode ser um peixe, inclusive, que nunca mais existiu, que entrou em extinção e que não existe, Ou pode ter sido um peixe que foi criado só para aquele momento. Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quiser, Então pode ter aparecido, Deus criou um peixe ali, um único peixe só para aquele momento ali, para poder pegar Jonas, Então a gente vai saber de tudo isso na eternidade.
Nós caminhamos por fé, acreditamos que a palavra é a verdade e ponto. Capítulo 3, então. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mais uma vez nós vemos o poder do arrependimento. Aquela cidade se arrependeu completamente, né? Eles entraram num jejum, num arrependimento, pano de saco, até os animais jejuaram. E eles pediram ali perdão ao Senhor, se arrependeram. E a misericórdia do Senhor veio sobre eles e os perdoou ali. E decidiu não destruí-los como disse que destruiria. Para você ver o poder do arrependimento, para mudar uma sentença que Deus deu, que Deus muda, volta atrás da sua sentença por causa do arrependimento. A gente vai ver isso em outros momentos também da Bíblia. Capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e ela se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer, e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disso o Senhor... Não. Repetindo o verso 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Em Nínive
há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? E aí termina o livro de Jonas. Eu sempre falo que esse livro de Jonas, o jeito que termina aqui, né, é intrigante, né? Ou não encontraram algum manuscrito aqui, algum pedaço aqui desse livro de Jonas, ou então, de fato, né, o assunto acaba aqui. É como se Deus dissesse assim: encerrou meu assunto com Jonas, acabou aqui a conversa. Essa é a minha impressão que eu tenho. Parece que é assim, ó, acabou aqui a conversa. Jonas está chateado porque Deus não destruiu Nínive, porque Deus teve misericórdia de Nínive. Jonas representa a religião, gente. Jonas representa a religiosidade. A gente pode encontrar muitos tesouros aqui no livro de Jonas, né? Tesouros que nos ensinam. A gente pode encontrar muita coisa aqui que nos faz refletir sobre isso. Uma é esse caráter profético que eu falei desse livro, porque Nínive é, né, uma cidade que não é povo, não é descendência de Abraão, não é o povo de Israel. Então Jonas foi chamado a pregar como missionário aqui. A Scofield fala, o primeiro missionário, né, a ser enviado a terras distantes. Ele é enviado a um povo que não é povo, a um povo que não é do Senhor, não é descendência de Abraão, não é Israel. Então os profetas estão todos profetizando para Israel e Judá, o povo de Deus. E aqui Jonas é levado a profetizar a uma cidade que não é povo. Isso nos representa, nós os gentios, nós que não éramos povo, que não somos descendências de Abraão no sangue, né? Que não éramos o povo de Deus, que não éramos esse povo de Israel, né? Os gentios, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus e passamos a fazer parte em Cristo da promessa, passamos a ser descendência de Abraão pela fé, e nos tornamos judeus pela fé, quando nós aceitamos a Cristo e nos tornamos cristãos, né? Então fala de nós, fala de um povo que não era povo, fala de um povo que não era amado por Deus. Oséias vai dizer isso, o profeta Oséias vai dizer um povo que não era amado e que foi amado por Deus, né? Então nos representa Nínive aqui. E Jonas representa, ao mesmo tempo que representa um Cristo que leva a salvação, como a Scofield comenta aqui, mas também representa o povo de Israel, né? Representa também a religião que às vezes não quer que o outro se arrependa, prefere que seja destruído. Essa dificuldade de Israel aceitar os gentios, né, que a gente vê ali. Eles mataram a Jesus, depois eles foram lá e perseguiram os cristãos. Por quê? Porque eles tinham dificuldade de aceitar que um povo, um gentio, né? Paulo repreende Pedro sobre isso, por exemplo, porque Pedro estava ali fazendo acepção em relação aos gentios que haviam se convertido, né? E Paulo vai repreendê-lo. Não, esses são gentios, eles se tornaram cristãos, eles se tornaram como nós, né? Então a dificuldade que tinha, Pedro teve que, né, ali Cornélio ter uma visão, e Pedro ser visitado pelo anjo do Senhor ali, ter toda uma visão, uma experiência, uma teofania para ele entender Cornélio, que é um gentio, eu preciso aceitá-lo, e entender que eu não posso considerar impuro aquilo que Deus purificou, os gentios, né? Então você vê essa dificuldade que existe da religiosidade ali, do judaísmo, de aceitar o povo que não era povo. E aqui a gente vê isso em Jonas, né? Então é totalmente profético esse livro, que é exatamente o que acontece nesse período que nós vivemos ainda, onde Israel, de um modo geral, ainda não aceitou a Yeshua, não aceitou a Jesus, não o recebe como Senhor, como o Filho de Deus, como o Messias, e eles têm dificuldade para conosco, um povo gentil que está se arrependendo e que está aceitando a Jesus, recebendo a Jesus e se tornando filho, tão filho como os descendentes de Abraão, né? Então Jonas fala isso: eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, né, tardio em irar-se, grande em amor, e que se arrependes do mal. Então a impressão que dá é que Jonas queria que fosse como Sodoma e Gomorra, queria ver Nínive ser destruída, né? Nínive fez mal ao povo de Israel, fez mal ao povo de Deus. Então Jonas está ali, ó, eu quero agora ver o fogo descer e destruir Nínive. Nínive se arrepende. É o poder do arrependimento, eles clamam a Deus, os animais jejuam, todos jejuam, vestem pano de saco, e Deus tem misericórdia de Nínive e fala, não vou destruir, né? Mostra o poder do arrependimento aqui. E quando eles se arrependem, né, Jonas fica revoltado, #revoltado, né? E ele está mais preocupado com uma boboreira que Deus falou, num dia nasceu, no outro dia morreu, do que com
120 mil almas, 120 mil pessoas ali, né? Então a gente vê mais uma vez um retrato também de uma geração, né, de pessoas que às vezes estão mais preocupadas com plantas, mais preocupadas com animais, não que a gente não deva se preocupar, mas mais preocupado do que com gente, com vidas, né? Então se você corta uma árvore ou se você mata um animal, e eu não estou aqui defendendo que se deva fazer isso, mas está tudo bem, mas se você mata um bebê, por exemplo, no ventre, não tem problema nenhum, né? Quer dizer, ama mais bichos e plantas do que pessoas. E bichos e plantas são importantes, mas Jesus morreu por pessoas. Ele veio para salvar pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas, do que bichos, do que plantas. Pessoas, né? E mesmo aquelas que a gente não ama, né? Como aqui era o caso de Nínive, que Jonas não amava, mas Deus amou esse povo, né? Então é muito forte o livro de Jonas, traz muito essas reflexões para a gente, né? Para que a gente não esteja nesse lugar de Jonas, né? Que a gente esteja no lugar dos de Nínive, que se arrependem, que pedem perdão, que alcançam a misericórdia do Senhor, e não no lugar de Jonas, os religiosos que não querem que outros se arrependam, que quer ver a destruição. Eu quero que esse povo morra, eu quero que... Não, esse não é o chamado de Deus para a gente. O chamado de Deus para a gente é que se arrependa. Inclusive, na antiga aliança a gente vê isso, né? Ezequiel vai falar isso. Tem Deus, por acaso, prazer na morte do ímpio? Não, antes ele quer que o ímpio se arrependa. Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, né? Então, esse é o prazer de Deus, que eles se arrependam e não que eles morram, né? E que esse seja o nosso coração também, de olhar para aqueles que não querem a Deus, para aqueles que se voltam contra Deus, para aqueles inclusive que blasfemam contra Deus, né? Que perseguem a Deus, que nos perseguem, e que a gente possa olhar para esse e querer que eles se arrependam. Não quero que eles sejam destruídos, eu quero que eles se arrependam, eu quero que eles encontrem Jesus, eu quero que eles encontrem a vida, né? Eu quero que essa misericórdia de Deus venha sobre eles, como veio sobre Nínive. Esse precisa ser o nosso coração, e que o Senhor nos ajude sobre isso. É Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Aqueles homens que estavam massacrando Jesus, que estavam, né, acabando com Jesus ali, que estavam torturando Jesus, que estavam prendendo Jesus na cruz, estavam zombando de Jesus. Jesus está dizendo que o Pai perdoa-os, porque eles não sabem o que faz, ou seja, tenha misericórdia deles. Jesus era Deus encarnado. Ele tinha poder, como ele disse, para enviar uma miríade de anjos, né? Para enviar um batalhão de anjos e destruir, acabar com todo mundo. Mas ele não fez isso, né? Ele não fez isso. O servo do sumo sacerdote que foi lá para prender Jesus, Pedro saca a espada. Pedro parece com Jonas aqui, Pedro representa isso. Saca a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar, cura ali, né? Não fala que colocou no lugar, mas curou ali aquela ferida dele, né? Então Jesus cura aquele malco, aquele servo do sumo sacerdote, mostrando como deve ser, né, a nossa postura, não de cortar a orelha dos nossos perseguidores, mas de curá-los, né, e chamá-los ao arrependimento. Que o Senhor nos ajude nisso, em nome de Jesus. Então esse é o livro de Jonas, com todos esses tesouros aí que nos confrontam e que nos ensinam. Nós vamos para Amós, vamos ler 4 capítulos de Amós, e depois nós vamos completar o de hoje, e amanhã nós continuamos. Amós, capítulo 1. Amós, então, cujo nome era relacionado com um verbo que significa levar um fardo, sentia um peso pelo pecado do reino do norte. Ali, enquanto Oséias estava abatido, ao perceber a infidelidade de Israel ao amor de Deus, Amós estava enfurecido pela injúria de Israel à justiça e à integridade de Deus. Então Amós é mais ou menos contemporâneo ali também, nesse período, por isso a gente está lendo na ordem cronológica agora. Amós que vai dizer que não era profeta, ele vai dizer isso depois, ele profetizou, mas não era profeta, e que também experimentou aqui o poder do arrependimento, que a gente vai ver no capítulo 7, só amanhã quando a gente lê, mas hoje a gente vai ler até o 4. Amós, capítulo 1. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Esse Jeroboão que a gente leu agora há pouco, que Jonas era contemporâneo, e Amós também.
rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse ele: o Senhor brama de Sião e de Jerusalém dá a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam, seca-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Porei fogo à casa de Azael e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, exterminarei o morador do vale de Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregar a Edom. Porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon. Tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. A sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem as suas próprias fronteiras. Porei fogo aos muros de Rabá, e ele consumirá os seus palácios. Com alarido no dia da batalha, como turbilhão no dia da tormenta. O seu rei irá para o exílio, ele e também os seus príncipes, diz o Senhor. 2. Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele e a todos os seus príncipes. Com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai possuem uma mesma moça, e assim profanam o seu santo monte, o seu santo nome. Deitam-se junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e no templo de seus deuses bebem o vinho dos que foram multados. Eu destruí o amorreu diante deles, não obstante sua altura ter como a dos cedros, a sua força... Repetindo 9. Eu destruí o amorreu diante deles, não obstante sua altura ser como a dos cedros, e a sua força como a dos carvalhos. Eu destruí o seu furor por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Vós, porém, aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenastes: não profetizeis. Eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aparta um carro cheio de feixes. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte confirmará sua força, nem o valente salvará sua vida.
Não ficará em pé o arqueiro, o ligeiro de pés não se livrará, tampouco o cavaleiro livrará sua alma. Até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 3, Amós capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Se levantará o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocará a trombeta na cidade, sem que o povo trema? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará, repetindo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo surgirá, ele cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza e saqueará os teus palácios. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, com um canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi e protestai contra a descendência de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir as transgressões de Israel, também punirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno e a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão destruídas, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimires os pobres, que esmagareis os necessitados, que dizeis a vossos maridos: tragam bebidas e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Armon, diz o Senhor. Ide a Betel e transgredi. Ide a Gilgai e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei o vosso sacrifício, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecereis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz colher sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pelo gafanhoto. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. O fedor dos vossos arraiais fiz subir às vossas narinas. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Destruí alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não voltastes para mim, diz o Senhor.
Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É ele o que forma os montes e cria o vento. Ele declara ao homem qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ele é o que forma os montes e cria o vento. Ele declara ao homem qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos até aqui hoje. Vamos dar uma olhada aqui só nos comentários da Scofield sobre Amós. Observe o método da profecia de Amós, começando com a denúncia dos inimigos de Israel. Ele faz que uma multidão hostil o escute. Aproximando-se mais, ele fala do pecado de Judá. Finalmente, tendo ganhado a atenção dos seus ouvintes, aponta o pecado de Israel propriamente dito. Isaías usou um método similar. Por 3 transgressões e por 4 é uma expressão que indica o grau de total iniquidade e o juízo inevitável. As portas das cidades antigas eram fechadas por pesados ferrolhos. Foi uma porta assim que Sansão levou na entrada de Gaza. A linguagem usada aqui é a expressão descendência de Jacó. Evidentemente fazem que a profecia seja aplicável mais do que a Israel, que é o reino do norte formado pelas 10 tribos. Apesar disso, o juízo foi executado primeiramente sobre esse reino. A controvérsia do Senhor com as cidades gentias que odiavam Israel é breve, porém fogo. Mas Israel havia sido levado a um lugar de privilégio e também de responsabilidade, e a acusação do Senhor é detalhada e severa. Observe as 7 perguntas sobre a causa e efeito, que concluem com o desafio: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Forte isso, a soberania de Deus, né? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Depois do estabelecimento do culto ao Senhor em Jerusalém, qualquer altar em Betel era necessariamente cismático e idólatra. Então aqui é o livro de Amós. Amanhã nós continuamos a leitura de Amós. Às 5h42 da manhã nós voltamos. Deus abençoe você, um ótimo domingo em nome de Jesus. Você que vai votar aí, né? Deus abençoe. Você faça a sua escolha consciente, né? Nós aqui em Brasília não temos prefeitos e vereadores, então não temos essas eleições aqui municipais. Não temos eleição aqui para isso, né? Para prefeito e vereador não temos aqui em Brasília, mas no restante todo do Brasil aí, né? Hoje é dia de eleição. Que Deus abençoe e direcione, que você vote consciente naquilo que você entende que é o melhor de Deus aí para o seu município. Deus abençoe, um ótimo culto para você, um ótimo domingo abençoado por Deus, e amanhã nós voltamos aqui firmes e fortes no nosso 61º, né? 61 dias amanhã nós fazemos aí do nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Estamos avançando, prosseguindo aí nesse desafio. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.